Nossa, até aqui o discurso dele é igual ao discurso do Lula. Vocês lembram? Não, vão convidar, não tem prova contra o Lula. Não tem prova. Olha só, a diferença desse caso pro caso do Lula é que no caso do Lula, o Lula teve direito de defesa. Vamos lá. Estão falando do Tarcísio. O que você quer que eu comente de Tarcísio aí? Você até botou no título, Riso. Ele fez um discurso lá e aumentou o tom contra o Xandão. Vamos dar uma olhada. Nós temos um julgamento de um crime que não existiu. Tentam criar uma narrativa. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. E para quem assistiu os embates entre a PGR e a defesa, deve ter ficado impressionado, porque alguns pontos comuns. Todos os advogados questionaram o cerceamento de defesa. Todos os advogados disseram, não conseguimos fazer a nossa defesa. Será que isso nos dá um julgamento justo? Todo mundo, e vários analistas foram para a TV comentar, disseram, não existe uma ligação entre Punhal Verde e Amarelo, não existe uma ligação entre o 8 de janeiro e Jair Bolsonaro. Pera um pouquinho. De fato, o Tarcísio acerta quando coloca essa questão do 8 de janeiro. Por mais, né, que o Anderson Torres tivesse ido para os Estados Unidos encontrar o Bolsonaro, né, você vai ver várias coisas ali, a minuta do golpe, mas não, essa mistura que eles fizeram entre o 8 de janeiro e os fatos que antecederam a posse do Lula, é uma ligação que enfraquece a tese do Alexandre de Moraes e que mostra que ele quer usar o 8 de janeiro como um ato simbólico, como um evento simbólico que justifique toda aquela punição, porque ele gera os elementos plásticos, tá? Eu tenho uma leitura completamente diferente do Alexandre de Moraes e também diferente do Tarcísio sobre isso. Você tem que separar o que o Bolsonaro fez antes das eleições, durante as eleições, depois das eleições, do que foi o 8 de janeiro, que pra mim foi um rescaldo da massa de pessoas manipuladas que virou o ano na frente dos quartéis e que queria convocar uma manifestação, inclusive com uma mobilização, porque eles estavam igual patetas na frente dos quartéis. Marcaram uma mobilização e imaginavam que com aquela mobilização eles iriam de alguma maneira causar e fazer com que o exército se mobilizasse, e deu naquilo lá, cair numa armadilha orquestrada pelo Flávio Dino e pelo governo Lula. Uma armadilha bem malandra. Os caras caíram. Imaginar que foi o Bolsonaro, ou que você tem, vamos dizer, ou que você consegue provar que essa arquitetura, tá, do arranjo foi feita pelo Bolsonaro, eu acho besta. Agora, que o Bolsonaro tem, vamos dizer, conexões diretas com aquelas ações pré-posse do Lula, especialmente após as eleições, que eram de teor golpista, não, óbvio que tinha. Aí não adianta ele negar. Vamos lá. Não existe uma ordem. Do que a gente está falando então? Que história é essa? Como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? Nossa, até aqui o discurso dele é igual ao discurso do Lula. Vocês lembram? Não, vão convidar, não tem prova contra o Lula. Não tem prova. Olha só, a diferença desse caso pro caso do Lula é que no caso do Lula, o Lula teve direito de defesa. O caso do Bolsonaro, não. É um caso diferente. É um inquérito exótico. Mas, na prática, gente, ninguém é otário, né? Você perde uma eleição, você passa a se reunir com chefes das Forças Armadas, tentando convencer eles diretamente a uma operação no TSE, ela em si ilegal. Todas as conversas, todos os depoimentos, porque aí o Tarcísio teria que falar o seguinte, tá? Ele é militar. Que os comandantes das Forças Armadas, todo mundo que deu depoimento, estava mentindo. Eles estavam mentindo para incriminar o Bolsonaro, que as reuniões que foram rastreadas pelo celular, que aconteceram naqueles mesmos locais que foram indicados pelos membros das Forças Armadas, era tudo mentira. Todo mundo inventou isso só para prejudicar o Bolsonaro. Para. Vamos lá. O que eles têm? Uma única delação de um colaborador que mudou a versão 6, 7 vezes em 3 dias. Não é só delação, eles têm depoimento, cara. O depoimento do Freire Gomes foi bem claro. O Freire Gomes deixou claro que poderia levar o Bolsonaro preso se levasse à frente essas ideias. Ou o Garnier que topava o golpe. O Garnier que topava um golpe. Fica assim, vai ficar elocubrando essas coisas. E era um golpe que beneficiaria quem? O Bolsonaro. Gestado aonde? No Palácio do Planalto. Tocado por quem? Por assessores diretos do Bolsonaro. Gente da mais estrita confiança do Jair Bolsonaro. Aí, o problema desse discurso do Tarcísio é que aí ele vai estar comprando um discurso muito petista. Falar, petista? Sim. Na época do Mensalão, foi utilizada uma teoria que cabe aí, que é a teoria do domínio do fato. Que é a ideia de que se há uma estrutura hierárquica, e aí todos os membros daquela estrutura hierárquica estão topando e estão tocando uma atividade criminosa, e aí eles blindam o topo
Dado que a atividade criminosa delas é em benefício do topo, você tem que incluir o topo, ele tem o domínio do fato. Isso foi usado contra a turma do Mensalão, contra a turma do Zé Dirceu, no período do Mensalão. A esquerda, isso é um absurdo. Agora estão fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro. Então, então não teve Mensalão. Vão comprar o Lula, não sabia. Isso vindo de um grupo político, que é o bolsonarismo, que acha, no fundo, que foi bom soltar o Lula, não me surpreende nada. Mas, assim, esse papo não é sério. Essa delação vale para alguma coisa? Uma delação mentirosa. Não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta. Olha só, não se pode destruir a democracia. Sim, eu concordo. Eu concordo também que o Alexandre de Moraes transformou esse inquérito num instrumento para sempre, né, perpétuo, em que ele exerce poder especial. E nós estamos padecendo na mão dele por conta disso. Assim como também concordo que as decisões frágeis do Bolsonaro no governo dele, especialmente quando ele barrou o fim das decisões monocráticas, gerou isso tudo, né? E o Tarcísio estava no governo do Bolsonaro. Ele já deu uma opinião sobre isso? Vamos lá. Mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar. E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado. A gente sabe que esse processo está viciado. E essa anistia, assim como foi em 79, tem que ser ampla, tem que alcançar todo mundo, tem que ser restrita. Essa anistia tem que ser garantia da liberdade. Essa anistia tem que nos encontrar, tem que fazer a gente se encontrar com a nossa tradição de reconciliação, com a nossa tradição de pacificação, para que a gente possa ter um país unido. Um país que vai se livrar das garras do PT. Um país que vai se reencontrar com a maior liderança de direita, que é Jair Messias Bolsonaro. Ele preparou um discurso todo para mostrar a vassalagem dele, dado que vem sendo muito atacado pelos familiares, especialmente pelo Eduardo Bolsonaro. Aí mete essa, não, a nossa maior liderança, que é o Jair Messias Bolsonaro, que não será candidato. Inclusive, né, ele não vai falar para ninguém, mas ele está negociando junto com os membros do Centrão, né, o seguinte acordo, o Xandão condena, aí o Congresso anda com a ideia de anistia pro Bolsonaro, mas em qual sentido? Uma anistia em que ele é solto, mas fica inelegível. Ele é candidato, né? Então ele tá ali, né? Naturalmente ele tá jogando pra plateia, tá evitando a queimação, dado que ele não esteve presente na última manifestação, você vai lembrar disso, Rizzo. O Tarcísio não foi. Sim. E aí começaram a cobrar. Esse cara tá, assim, tá muito descarada a sucessão ao Bolsonaro, tá? Eis aí o senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Põe aí o final do discurso. Estamos vendo na Avenida Paulista o governador Tarcísio com argumentos fortes do processo do suposto golpe de Estado. Estado de São Paulo, você acompanha aqui na Meia Independente. É isso, né? Um discurso meio qualquer coisa aí do Tarcísio. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.